Oi, meus amores, mais uma semana acabando hoje, sexta-feira. Então, vamos começar o nosso dia logo com a devocional para iniciarmos a nossa aula, tá? Para a gente começar bem. Então, a palavra de Deus que eu trago para vocês hoje, ela se encontra em Provérbios, no livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 18, que diz assim: só uma partezinha desse versículo. A língua dos sábios é medicina. Então, o que é que esse versículo ele tem a nos dizer? Vocês sabem qual é o músculo mais forte do corpo da gente? Alguns dizem que é a língua. Por que a língua? Porque ela trabalha muito. Ela é muito forte. Mas esse músculo pequeno, porque a nossa língua é pequena comparada aos outros músculos. Então esse músculo pequeno, ele é forte, mas ele também traz alguns estragos. Como assim? A nossa língua, ela só não serve para a gente se engolir, se alimentar, saborear as coisas. Não serve apenas para isso. Algumas vezes, a gente usa a nossa língua para ferir outras pessoas. Ferir como? Quando a gente fala palavras ruins, quando a gente quer machucar as outras pessoas com palavras más, quando a gente mente, quando falamos coisas ruins para o nosso papai, para a nossa mamãe, ou para o nosso irmão, nosso colega. Então, a gente está usando esse músculo pequenininho de forma errada. Mas, mesmo parecendo que esse músculo é bastante perigoso, não precisa ser assim. Quando somos controlados pelo Espírito Santo de Deus, a gente pode utilizar esse órgão pequeno, esse músculo pequeno, com um bem maior. Como assim? A gente pode falar do amor de Deus, a gente pode falar da justiça de Deus, do seu juízo. Então, a gente pode proclamar a verdade, a gente pode demonstrar o amor de Deus, confessar o nosso pecado a Deus. Então, a gente pode utilizar esse músculo pequeno para isso, para fazer as coisas boas. Principalmente a gente confessar o nosso pecado a Deus. Então, Provérbios, o escritor de Provérbios, ele revela que os melhores usos para a língua é o quê? Que a gente pode usar as palavras sábias, porque essas palavras podem curar. Imagine, então a gente usar palavras sábias para trazer cura e não dor e não tristeza a outras pessoas. Então, que a gente possa hoje meditar nessa palavra em relação a isso. Ter cuidado com o que a gente fala, para a gente não estar machucando as outras pessoas. E usar a nossa língua para o bem, para a cura, para ajudar e também para estar falando do amor de Deus, tá pedindo perdão pelos nossos pecados, e é isso que a gente tem que fazer com a nossa língua, tá bom? Então vamos começar a nossa aula. Oi, crianças! Na aula de matemática de hoje, vamos revisar os números. Então, vamos começar? Lembram daquele vídeo da outra aula que a gente falou sobre a escola, que os alunos eram números e a professora também? Então, vamos lembrar? Qual era o número que representava a professora? O número 0. Então, vamos organizar a sequência dos números aqui. Vamos lembrar da história. 0. Aí a professora organizou a fila, cada um e foi chamando. Número 1. Número 1, bem comportado, veio olhando para frente. O 2. O 2 também, bem comportado e obediente. O 3, logo em seguida. E o 4 também, todos obedientes, virados para frente. Mas, para surpresa da professora, o número 5, ele estava olhando para trás, conversando com seu coleguinha 6, que
para desespero da professora, também estava olhando para trás. Então, a professora chamou o número 7. O 7, bem obediente, veio virado para frente. O 8 veio de lado, olhando para os outros colegas, mas também estava obediente. E, para finalizar, a professora chamou o número 9, que esse também, diferente do 5 e do 6, ele também veio virado para frente. Então, meus amores, relembraram dessa história? Então, aqui estão os números de 0 a 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a escrita dos números são assim. Espero que vocês estejam atentos a isso, tá? E agora vamos revisar o outro assunto. O assunto agora é agrupamentos. Então, aqui, ó, eu tenho 10 pecinhas de Lego. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenho 10 pecinhas de Lego. E agora eu quero fazer um agrupamento. Eu quero fazer um grupo de 3 elementos, o outro de 2 elementos e o outro de 5 elementos. Então, eu vou começar. Vou começar primeiro com o de 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pegar logo esses 5 aqui e vou juntar. Tá aqui o meu grupinho de 5. Eu disse que queria outro de 3 elementos e outro de 2. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Quero 3 elementos. O grupo aqui juntinho. Juntei. E, olha só, deu certinho. Tem um de 2 elementos. Formei meus grupos. Eu tenho 3 agrupamentos. Um com 5 elementos. Outro com 3 elementos. E o outro com 2 elementos. Agora, eu quero fazer outro agrupamento. Eu quero fazer agrupamentos de 3. Então, vamos lá. Quero fazer agrupamentos de 3. Vamos ver quantos grupos eu vou poder formar a cada 3 elementos. Então, se eu quero formar grupos de 3 elementos, vou começar. 1, 2, 3. Já tenho meu grupinho aqui. 3. Dá para formar mais? Ainda tenho elementos? Tenho. Vamos lá, então. 1, 2, 3. Olha, formei outro. Fazer meu outro grupinho aqui. 3. Tá aqui. Tenho mais elementos ainda? Tenho. Dá para fazer, então. 1, 2, 3. Olha só. Fiz quantos grupos? 1, 2, 3 grupos de 3 elementos. Sobrou algum? Sobrou um elemento. Ele ficou sozinho. Não dá para fazer grupo com nenhum desses, que eu só queria 3 elementos em cada grupo. Então, meus amores, lembraram desse assunto de agrupamentos? Eu espero que sim. Então, essa foi a nossa revisão de hoje de matemática, tá bom? Agora, meus amores, vamos para a revisão de inglês. Aprendemos sobre formas geométricas, mas também falamos sobre família. Family. Vamos relembrar a pronúncia de cada membro da família. Pai, father. Mãe, mother. Irmã, sister. Irmão, brother. Vovô, grandfather. Vovó, grandmother. Tio, uncle, tia, aunt. Primo, cousin. Primo, tanto para primo como prima, é cousin, tá certo? Então, foi isso.
Bons estudos, meus amores, e a aula acabamos aqui, tá? Semana que vem não vai haver aulas online, porque vocês vão estar realizando as atividades, as provinhas, tá certo? Então, um beijo grande e até a próxima aula, tá? Tchau!